Olá pessoal, graça e paz. Obrigado a você que novamente está conosco aqui, mais uma semana no Vocação Podcast. Esse que é o nosso bate-papo semanal, onde nós estamos sempre trazendo conteúdos relevantes para você. Esse é o nosso principal objetivo. Nós temos buscado aqui sempre trazer pessoas que enriquecem o debate, né? Pessoas que vão trazer algo de novo para você, algo que vai... A gente vê tanta porcaria na internet, né? Você, eu não. Não, é verdade, né? Mas a gente vê tanta coisa sem conteúdo na internet e a gente tenta fazer o diferente aqui. A gente tenta trazer assuntos aí relevantes. E hoje, com certeza, não vai ser uma conversa fora do padrão do que a gente já tem visto aqui no Vocação. Mas antes disso, a gente quer agradecer principalmente o Secate Estofados, que está conosco aí mais uma vez. O Secate que é a pessoa indicada para qualquer ação relacionada à reforma de estofados, à reforma de sofá. Quando você quiser fazer um sofá sob medida, o Secate também faz. Então, você pode procurar esse profissional que tem mais de 12 anos já no mercado. É uma pessoa capacitada para te atender. Você pode falar com o William Secate no DDD 18 981 34 86 49. Repetindo, DDD 18 981 34 86 49. Quando você estiver precisando de qualquer reforma ou reparo no teu sofá, ele é a pessoa indicada. E a gente quer também deixar o pedido para você se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante para nós. É uma maneira que a gente consegue fazer com que esse conteúdo chegue para outras pessoas e não custa nada para você. Então se inscreve no nosso canal, curte esse material, compartilha com outras pessoas. Isso é algo muito importante para nós. E também quero deixar o nosso telefone, o WhatsApp, que é o DDD 18 997 37 90 63. Repetindo, DDD 18 997 37 90 63. Você pode falar conosco no WhatsApp, você que quiser sugerir pauta, que quiser contar alguma coisa. É o canal que você vai falar diretamente com a gente e também a nossa chave Pix. Então você que quiser fazer uma doação para nós cobrirmos os custos aqui do programa, toda ajuda é bem-vinda. E também a gente sempre tem que avisar, Hélio, quando a pessoa for um profissional e quiser utilizar esse espaço publicitário, ela pode fazer isso aqui através do nosso WhatsApp. Então entre em contato conosco, nossa equipe tem um material preparado para você e eu tenho certeza que vai ter opções aí que vai te atender. Bom, mas vamos lá, hoje nós estamos aqui com a Keisley Filmari. Exatamente. Keke, né? Exatamente, a Keke. Isso mesmo. Muito obrigado, tá, pela tua visita. Você veio de longe aqui para conversar com a gente? Vim de longe. Eu agradeço o convite, em primeiro lugar, e estou muito honrada pelo convite e por poder estar aqui. Obrigado, a honra é nossa. E você está morando atualmente aonde? Na Alemanha. Alemanha. Na Alemanha. Aonde lá na Alemanha? Monheim am Rhein. Eu virando ali. Vai reto, pega, tem uma padaria. É uma cidade pequena que fica entre Colônia e Düsseldorf. É bem bonitinha, pequena, familiar. Düsseldorf está falando de sul ou do norte ali da Alemanha, o centro? Nós estamos falando mais ou menos, não é centro, não sei te explicar exatamente, mas é uma cidade que tem bastante acesso. Você tem acessos a grandes capitais, como Düsseldorf, Colônia, Frankfurt, também está mais ou menos 250 quilômetros. Então é um acesso bem legal. Düsseldorf eu só me lembro do time de futebol. Né? Time de futebol. É o Borussia Düsseldorf. Tem um time que eu acho que em português essa região chama Westfália. Sabe? Os castelos, essas coisas. Isso. Eu acho que é esse o nome. Keke, como que você foi parar na Alemanha? Porque Alemanha. Você é araçatubense. Eu sou araçatubense. Eu nasci aqui, morei aqui até os meus 13 anos de idade. E depois eu fui com os meus pais e com a minha irmã mais nova para Portugal. Nós fomos para morar. Seus pais foram a trabalho? A trabalho, exatamente. Nós fomos estudar, né? Fomos para a escola, tudo certinho. Crescemos em Portugal, estudamos em Portugal. E depois de um certo tempo, o meu contato com o alemão vem já desde o colegial. Em Portugal você precisa escolher uma terceira língua. Eu escolhi o alemão. E devido a um professor que eu tive, eu me apaixonei pela língua. A forma como ele explicava. E eu sempre tive muita facilidade com línguas. Mas antes, o que levou você a escolher o alemão?
Exatamente a minha facilidade com as línguas. Eu sempre fui, a minha família me conhece, sabe que eu sempre fui uma pessoa, eu sempre gostei muito de me comunicar, de imitar muito pessoas, familiares, até hoje eu faço isso, tá, gente? Por isso... No final a gente pede uma imitação. Sim. Da família, todos eu imito. Inclusive minha prima Vanessa, tá? Que legal! Não, vamos ter um problema no estúdio aqui. Então, como desde pequena eu entendi essa facilidade, em Portugal nós também tivemos um desafio, nós que eu digo, eu e minha irmã, porque no início, claro, é uma cultura diferente, apesar de ser a mesma língua, então eu já notei desde o início essa facilidade com os sotaques, né? Como é um sotaque bem diferente. Inclusive, eu falo português de Portugal também. Olha só. Quando eu estou em Portugal, eu falo apenas assim. Eu vou ser bem sincero, para mim o português de Portugal é dificílimo de compreender. Você pega uma pessoa com um sotaque muito... Você pega o Cristiano Ronaldo da vida dando uma entrevista para a imprensa. É que o treinador do seu time não é o Abel Ferreira, irmão. É verdade. Então. Mas no início eu tive essa dificuldade de compreensão, por isso eu falo sempre que eu incorporo o personagem. Então, eu já comecei, desde muito cedo, a ter essa facilidade com os sotaques. Depois foi o inglês, né? Eu cheguei lá, a professora entrava na sala falando inglês, eu cheguei em casa para os meus pais... Eu quero ir morar com a avó, eu não quero ficar aqui, porque todos os meus colegas falam inglês. Com 13 anos de idade, eu não falo nada. Porque com 13 anos, você já tinha uma alfabetização brasileira. Certo. Então, você já foi com uma bagagem, deve ter sido uma coisa completamente nova para você. Sim, e assim, eu sempre fui acostumada a ser uma aluna que senta na primeira carteira. E para mim, não ter isso, eu não conseguir... Eu não digo que eu não... consegui, mas na minha cabeça, enquanto uma adolescente de 13 anos, a minha preocupação era, será que eu vou conseguir? Com essas barreiras linguísticas, com a barreira, por exemplo, do inglês, a professora, eu nunca me esqueço, ela chegou e deu uma obra com 500 páginas para ler em inglês, e eu cheguei para os meus pais desesperado, eu falei, como é que eu vou fazer? Eu venho do Brasil, de Araçatuba, com verb to be, eu não sei falar inglês, e agora? Então, desde muito cedo, eu comecei a me empenhar ainda mais. Eu pensei, ok, eu consigo imitar os meus familiares, eu consigo imitar várias pessoas. Deixa eu tentar imitar também o português. Então, eu comecei nessa busca de conseguir me integrar numa sociedade que, para mim, era um tanto quanto diferente, né, culturalmente falando. E assim nasceu também a minha paixão pelas línguas. Mas antes disso, eu quero aproveitar esse gancho que você deixou aí para nós. Você acha que um habitante de um outro país, um forasteiro, digamos assim, ele é menosprezado, ele é deixado de lado quando ele não tem o sotaque? Isso é importante para a convivência? Com certeza. Eu falo sempre assim, já ouvi várias histórias de experiências muito contrárias à minha, a que eu vivi. Eu e a minha família fomos muito bem acolhidos em Portugal. Tanto que Portugal, para mim, se você me pedir para escolher entre Brasil e Portugal, eu fico num dilema. Olha só. Porque eu considero também o meu país, né? Porque eu cresci lá, eu estudei lá. Claro, foi muito difícil sair daqui. Eu já tinha as amizades, a igreja, e de repente eu estou num país que não é o meu, e você tem que fazer a readaptação. Mas, claro, se você chega com um sotaque diferente, não conhecendo a cultura, existe sim essa diferença. E outra coisa que eu notei, a partir do momento que eu comecei a falar com o sotaque de lá, eu fui muito mais rapidamente integrada. Olha só. Quer na questão profissional, quer na questão acadêmica, a comunicação torna-se mais fácil. E você dominando o sotaque também ajuda na hora de compreender o sotaque? Sim, com toda certeza, com toda certeza. Eu me lembro que no início, um coleguinha da escola, ele chegou para mim e falou assim, então, o Brasil é giro? Exato, foi essa a minha reação. O Brasil é giro. E eu perguntei assim, como assim o Brasil é giro? E giro é legal, bonito. Eu não entendia. Então eu cheguei em casa... Igual Votiver, então. É isso. Ou um outro chegou e falou assim, então pá, tás fixe? Meu Deus. Exato, eu também não entendi nada. Que basicamente quer dizer assim, então... Tá tudo beleza? Tá beleza? Tá legal? Claro, você não tem essa percepção no início. E eu sofri muito os 3 primeiros meses. Por essa questão, claro, de ter aqui os meus amigos, a igreja.
eu sempre fui muito envolvida, sabe? Em tudo que tem a ver com o reino. A família também pesou demais, né? Principalmente os meus avós maternos. E você foi só com pai, mãe, irmãos, e irmã. Minha irmã mais nova, que é a única que eu tenho. O restante da família ficou toda no Brasil. Ficou toda aqui. E nós fomos sozinhos, sem amigos por lá, sem igreja. Claro que, num primeiro momento, foi muito fácil achar uma igreja. Não era na mesma cidade que nós morávamos. Nós morávamos em Setúbal, onde nós ficamos durante todos os anos que moramos lá. E a igreja ficava a cerca de 40 minutos, mais ou menos. Mas uma comunidade brasileira fantástica, que fez com que eu sentisse mais leve essa minha adaptação no país. Entendi. Então, desde muito pequena, eu também sempre servi no grupo de louvor. Isso, para mim, foi muito duro, né? Chegar lá, e agora? Como que vai funcionar? Como que vai ser em termos de amizade? E um outro ponto muito importante é a questão da escola, né? Porque é uma outra realidade. É uma outra realidade. E vocês sabem que aqui no Brasil, em questão de estudo, principalmente estadual, existe ainda aquela questão, seja do português, da literatura. Eu, pelo menos, não estava acostumada a ler obras, né, literárias. Eu acho que a gente sai aqui do ensino médio, às vezes, sem ler uma obra. Exatamente. Né? Dificilmente um aluno vai ler um Machado de Assis. Exatamente. De escola que eu me lembro, assim, pela escola eu não li nenhum livro. Só na infância, alguma coisa assim. Eu li um livro na escola. Um livro. Lógico. Por conta própria, eu leio. Sim, claro, né? Mas eu falo assim, por ordem da escola, por ordem do professor, para fazer parte de alguma matéria, ter que ler um livro. Não lembro. Na faculdade, sim, mas no ensino médio, não. E você percebeu, então, essa diferença de conteúdo mesmo, Com certeza. O que pesou mais para mim, como eu referi, foi a questão do inglês, porque eu não estava chegando ali para aprender a gramática do inglês apenas. Eram obras literárias em inglês. Como eu leio uma obra se eu não falo inglês, entende? Então, naquele momento, eu lembro que eu cheguei para os meus pais e falei, eu quero voltar, eu quero morar com a avó, eu não quero ficar aqui. Por quê? Eu tinha esse desafio na minha cabeça, eu não sabia, ok, eu vou conseguir manter o meu padrão de notas que eu vinha do Brasil. Que eu tô acostumada, né? Padrão A. Exatamente, e foi uma dificuldade. Eu posso falar para vocês que foi, assim, obra divina, que eu, em 3 meses, estava falando inglês. Não fluente, claro, mas eu já estava compreendendo muito, porque eu me lembro que essa professora de inglês, a minha mãe foi falar com ela, falou, minha filha, ela tem dificuldade, porque ela vem de uma realidade diferente, e ela sugeriu, eu tenho 2 horários durante a semana, se ela quiser, ela pode ter aulas extra comigo na biblioteca. E eu falei, eu vou as 2 vezes. E ela dizia assim para minha mãe, ela parece uma esponja. Ela absorve, mas foi essa minha ânsia, essa minha sede em aprender para eu poder me integrar e não deixar o meu padrão cair. Porque era essa a minha preocupação. Eu ficar para trás e não conseguir, de alguma forma, me enquadrar naquela comunidade. Isso foi logo que você chegou? Em Portugal, 13 anos, sim, aos 14 13 anos. E teve uma outra questão. Em Portugal, eles têm 1 ano a mais. No caso, seria o 4º colegial. Então, o que aconteceu? Eu cheguei lá para o ano letivo, eles me passaram 1 ano à frente pelas minhas notas. Então, eu estava aqui na 8ª série, eu fui para lá, no caso, para o 1º colegial. E isso já foi muita dificuldade para mim. Daí também o inglês ser muito mais avançado. Os meus colegas todos falavam inglês, com 13 anos. E eu era a única da sala que não me comunicava, não falava com fluência. Eu sei que com 3 meses eu consegui, eu já estava falando, não com muita fluência, mas estava falando. E aos 15 anos, então, depois os meus pais também decidiram, ok, se você tem essa facilidade, se você quer e você é dedicada, nós vamos então te colocar no Instituto Britânico, como aula extra. E eu e minha irmã fomos. O que seria esse Instituto? O Instituto Britânico é praticamente uma escola de inglês, no caso era o inglês britânico, onde você tem aulas com nativos. Então, para mim, isso foi também um desafio enorme. Eu chegava lá, na escola eu aprendi o inglês americano, chegava lá, o sotaque era outra coisa, aí eu, novamente, ok, agora eu tenho que me vestir desse papel de sotaque britânico,
E era um muito legal. Britânico padrão, porque dentro da Inglaterra, o interior, o caipira, né, não, em inglês é complicado. Esse não dá sequer para entender. É E então, eu abracei esse desafio com unhas e dentes, e para mim era muito legal, porque era uma novidade. Tudo era novo, porém, eu tinha também essa vontade dentro de mim de me enquadrar naquela sociedade, né, naquele grupo de jovens. Isso, paralelamente, acontecendo todas as questões na igreja, né? Eu era do louvor, junto com meu pai, minha mãe e minha irmã, e ia vir um pastor holandês pregar na igreja, e não tinha ninguém que falasse inglês. E eu tinha 15 anos quando isso aconteceu, ou seja, 2 anos após essa história toda. Então, o pastor chegou para mim, você está aprendendo inglês, você acha que você consegue? E eu falei assim, eu tenho o Espírito Santo comigo, então eu acho que vai dar certo. Eu sei que com 15 anos eu traduzi a pregação e foi tudo bem. E realmente eu não sei até hoje como que essa fluência surgiu assim de uma forma tão natural. E foi acontecendo e eu me senti assim... Eu sei que eu tenho capacidade, mas se não fosse uma ajuda divina, eu não teria conseguido de uma forma tão leve fazer isso. E é bom que são idiomas um pouco próximos, né? Do inglês para o alemão, até para o holandês, ele tem uma base, como que se diz? Uma raiz semântica? Na verdade, são as línguas germânicas, né? Que é o holandês, o alemão, elas têm uma estrutura muito semelhante. A do inglês não tanto, né? Que é a anglística, porém... tem muita palavra que você reconhece. Então, eu sei que quando você aprende uma língua, depois vai para a próxima, tudo vai se encaixando. É uma lógica, né? A língua alemã ela é bem diferente da nossa em termos de estrutura gramatical. Porque geralmente a palavra alemã é uma sequência. É uma frase. Tem algumas palavras que eles juntam várias palavras para falar uma coisa, né? Como, por exemplo, os nossos números, né? Se eu for falar a minha idade, eu tenho 38 anos, em alemão o 38, eles não dizem eu tenho 38 anos, mas eu tenho 8 e 30 anos. É o contrário. Eles invertem. As horas também, eles não falam assim... É mais ou menos igual o francês, né? Que você chega no numeral, você começa a fazer conta, né? É isso. 4, Porém, 20. Mas no alemão você só inverte a posição, você fala 8 e 30, não 38. Entendi. E o horário é a mesma coisa, me confundia muito no início, porque eles não falam assim, agora é 8h30. Eles falam assim, falta meia hora para as 9. É igual no espanhol. No espanhol também é assim, né? Espanhol? No espanhol tem. É muito estranho, porque até você entender, eu tô falando 9, mas ainda são 8, sabe? Mas depois tudo começa a fazer mais sentido, conforme você vai aprendendo mais línguas. Ok, Sli, e você imagina que isso foi o fator determinante para a tua formação? Com toda certeza. Você formou em... Na verdade, a minha primeira experiência acadêmica foi em línguas. Tá. E, claro, existiam várias opções de línguas. Você se formou em Portugal? Em Portugal. Tá. E eu, como já vinha com essa questão do alemão pelo professor que eu tive, eu me apaixonei pela língua. Então eu disse assim, não, eu quero escolher o alemão como major, eu quero fazer alemão, só que para o desafio ficar mais legal, eu falei assim, então vamos ver o que combina aqui na germanística, porque o curso, o nome era mesmo assim, Literaturas e Línguas Convertente em Alemão e Neerlandês, que é o holandês. Como elas estavam muito próximas na germanística, eu falei, ok, vou tentar. E foi a melhor escolha que eu fiz, porque era até mais fácil o holandês que o alemão. A questão gramatical, até porque muitas palavras se assemelham bastante ao inglês. Então a gente tem um núcleo ali de inglês, alemão, holandês, que são línguas irmãs. Sim, o inglês... Como nós temos talvez nas latinas, o português, o espanhol, o italiano, o francês. Culturalmente, lá atrás eram os mesmos povos ali, né? Que depois veio essa divisão das nações. Exatamente. Mas foi uma experiência incrível e, claro que em termos econômicos, Portugal não se encontra até hoje no seu melhor, digamos assim. E para você sobreviver ou pensar num futuro a longo prazo, em conquistar, né, algo mais promissor para o futuro, como professor, dependendo, né, de onde você leciona, é um salário bem abaixo daquilo que você suou tanto para conseguir em Portugal. E até hoje é assim. Eu não sabia disso, eu tinha a impressão de que Portugal era um país que investia muito na educação. Investe, porém,
fazendo essa equiparação, e hoje morando na Alemanha, eu já estou há 11 anos lá, né? Há 25 anos fora do Brasil, e há 11 na Alemanha. Eu vejo, é uma discrepância terrível. Mas e Portugal comparado com o salário brasileiro? Aí é pau a pau? Depende. Hoje em dia eu vejo no Brasil uma evolução muito grande. Quando a pessoa ela se estabiliza, ela tem uma formação e ela tem um bom emprego, eu diria até que ela ganha melhor aqui que em Portugal. Isso. Olha só. Comparando o poder de compra, por exemplo. Não, aí não. O poder de compra, de compra eu creio que na Europa ainda é muito melhor que no Brasil. É que eu digo assim, quando você fala o melhor, a gente está falando de dinheiro de número, a gente está falando do poder de compra do um bom profissional aqui, comprando aqui, do que um bom profissional lá, comprando lá. Exatamente. Aqui é mais vantajoso. Exatamente. Entendi. Exatamente. Não, lá é mais vantajoso. Lá é mais. Lá. Porque você falou que aqui vive melhor, lá é um pouco abaixo. Você está falando comparativamente a Portugal, né? Uhum, sim, isso, Brasil com Portugal. Brasil com Portugal. E por que eu digo isso? Porque, infelizmente, em Portugal, o salário mínimo continua sendo muito baixo. E, assim, os profissionais que realmente são qualificados, eles fazem o quê? Eles deixam Portugal e vão para países como Alemanha, Suíça, Suécia, Luxemburgo. Keisli, e aí você chegou no momento da vida que falou assim, vou para a Alemanha? Como é que foi essa história? Você ficou em Portugal até quando? Eu fiquei em Portugal até os meus 27 anos de idade. Eu morei 14 anos em Portugal e estou há 11 na Alemanha. Ou seja, 13 anos no Brasil, 14 em Portugal e 11 na Alemanha. É possível que daqui um pouquinho então você saia da Alemanha e vá para outro país. Eu acho que não. Eu espero que não. O meu objetivo agora é pelo menos me aposentar na Alemanha, porque isso conta muito também o país onde você está, a contribuição que você faz. Eles fazem uma média, né? Pelo menos nos países europeus você pode juntar um país com o outro e fazer uma média. Então eu espero continuar na Alemanha até a minha velhice. Nossa, eu tô cheio de curiosidade aqui. Aposenta-se muito cedo, muito tarde? Muito tarde. 67 é a idade de hoje para aposentadoria. Mulher. 67, ou seja, eu ainda preciso trabalhar 29 anos. E a carga horária diária ali também é uma média um pouco acima daqui, menor. Trabalha quantas horas por dia? O normal, 8 horas. Igual aqui. O normal, 8 horas. Segunda a sexta. De segunda a sexta. E tem essa questão, o horário de almoço é diferente, não tem, é um lanche? Hoje em dia existe muito a flexibilidade, desde que aconteceu a pandemia, existe muito a flexibilidade de você trabalhar em home office, você trabalha em casa e tem um horário flexível, você escolhe, em algumas empresas, claro, quando você começa e quando você termina. Começando mais cedo, termina mais cedo, e assim também é o horário de almoço. Você, por exemplo, eu tenho um horário de almoço que eu estabeleci para mim como fixo, eu faço do 12:30 até 1:15. É o meu horário, 45 minutos está ótimo, mas você pode fazer 1 hora, 1h30. Você que define e avisa antes. Exato. Desde que você cumpra as 8 horas diárias, ou no caso, você pode também... Se você tem uma consulta médica, você pode combinar com o teu diretor e dizer assim, olha, eu vou ter uma consulta, hoje eu trabalho menos, amanhã eu compenso essas horas. Então tem bastante flexibilidade, sim. Tem muita flexibilidade. E como que foi essa proposta para ir para a Alemanha? Então, como eu falei para vocês, a primeira experiência acadêmica foi nas línguas. Claro, eu não tinha nada a ver com finanças, eu não tinha nada a ver com números. E desde muito pequena, a minha paixão era música, arte, línguas. De repente, eu me vejo numa posição em que eu tenho que fazer uma escolha para a minha vida futura. Então, eu comecei a investigar um pouquinho o mercado de trabalho lá em Portugal e vi que a área financeira era uma das áreas que pagavam melhor. Tá. Então eu pensei assim, deixa eu dar uma olhada, o que existe aqui, né, que eu possa me encaixar. E eu vi um anúncio que eles estavam procurando alguém que falasse alemão, inglês e o português. Era o seu número agora. Era o meu número, eu só não tinha a teoria da parte financeira e realmente eu não sabia nada. Mas eu pensei assim, eu vou com toda a minha sinceridade e eu posso dizer apenas que eu sei falar as línguas que eles esperam de mim, mas eu não tenho a parte financeira. Porém, eu tenho a minha vontade e a minha dedicação.
E tem a esponja, né? E tem a facilidade de aprender. Tem a facilidade. Então, foi isso que eu fiz na entrevista. Eu fui muito honesta e eu, inclusive, até hoje, tudo que eu faço na minha vida, transparência é o meu lema. Uhum. Se há transparência, há muito pouca margem de erro. Sim. Então, eu fui honesta e disse, eu tenho zero experiência na área financeira, mas eu tenho a minha vontade e o que eu posso garantir é que eu vou suplantar a expectativa que vocês têm em mim. Porque se eu tiver a oportunidade de estudar paralelamente com o trabalho, é isso que eu vou fazer, e foi o que eu fiz. A entrevista sendo feita em alemão? Não, em português. Em alemão foi numa segunda fase, onde veio uma alemã mesmo para poder analisar o meu nível de alemão, né? Teria essa questão também. Meu Deus. E aconteceu tudo de forma muito simples, muito leve, e no fim deu certo, e eu até nem sei como, até hoje, porque eu tinha zero noção. Inclusive, essa proposta foi para trabalhar na contabilidade. E eu pensei assim, ok, números não é muito a minha praia, mas como eu disse, eu tenho muita força de vontade, né? Então eu pensei assim, eu acho que tudo, né? Tudo na vida, se nós nos dispusermos a fazer, sim, eu acho que essa vontade que grita dentro de nós é o motor para nós chegarmos mais além. E foi isso que aconteceu. Então eu me candidatei para uma outra faculdade em gestão financeira. Só que, paralelamente, eu estava trabalhando. Então, praticamente, o que eu fui aprendendo foi no trabalho. E foi aplicando conhecimento. Sim, exatamente. Só que isso tudo, como eles queriam alguém especificamente, era uma empresa de... eles, até hoje, é uma empresa muito grande em Portugal. Eles eles constroem shoppings lá, em toda a Europa. Inclusive tem aqui no Brasil também. A empresa é Sonai Sierra, o nome. Então, a parte que era para fazer Alemanha e Itália, eles não tinham ainda alguém. E eu falei, ok, eu tô aqui, eu vou aprender, vai dar certo. E assim foi, eu aprendi, deu tudo certo. Eu fiquei nessa empresa quase 4 anos, até que surgiu uma proposta melhor, também porque eu já tinha a experiência, já tinha né, a teoria. E assim foram surgindo as oportunidades. Porém, em Portugal, a média salarial é muito inferior à Alemanha. Até que, quando eu estava nessa empresa, um colega meu português, que estava na Alemanha trabalhando comigo, nós nos falávamos quase todos os dias, ele disse assim, por que você não se candidata para vir para cá? Trabalhar na mesma empresa, mas aqui. E ele fazia exatamente o mesmo que eu. Quando ele me contou o salário dele, eu quase caí de costas, ele ganhava 4 vezes mais que eu, para fazer o mesmo. A mesma carga horária, o mesmo trabalho. E foi assim que surgiu a ideia. Então eu pensei assim, deixa eu ver como funciona, eu não sabia, né, a questão cultural também. E nessa primeira tentativa, no próprio dia, eu recebi 3 ligações. Eu fui enviando o meu currículo assim para várias empresas e eles disseram assim, olha, nós temos uma proposta, só que você teria que vir e fazer a entrevista aqui, na Alemanha. Você já tinha conhecido a Alemanha em algum momento? Sim, eu já tinha estado uma vez na Alemanha com os meus pais. Achei tudo muito lindo e aquela curiosidade também da língua, né? Quando você aprende uma língua, uma cultura... Você quer conhecer aquela cultura, quer conhecer mais profundamente. Né? Então, eu decidi que, ok, eu vou fazer essa tentativa, porém, tinha sempre aquele medo. Qual medo? O medo de, eu quero mesmo isso, eu quero deixar minha família aqui... Eu quero começar do zero. Eu já fiz isso uma vez, só que eu tinha os meus pais, eu era criança. Agora seria sozinha. Você tinha 25 anos? 27. 27 anos. 27 anos. E assim foi. Eu fui para a entrevista e aconteceu também tudo muito rápido. Eu sei que eu fui para lá, eu fiz a entrevista, voltei para Portugal, eu tirei 2 dias de férias. E quando eu voltei para Portugal, eu recebi uma ligação, a empresa quer ficar com você. E aí, para dar a notícia, né, para os meus pais, olha, deu certo. Mamãe e papai, tô indo para a Alemanha, um beijo. E realmente foi assim, muito, eu acho que Deus abriu muito as portas, até no meu preparo emocional e espiritual. Porque eu estava muito vulnerável, muito sensível, eu sempre fui muito ligada à minha família. Assim, nós tínhamos um convívio, sabe, muito próximo. E eu não me via estando sem os meus pais. Eu sempre pensava assim, claro, toda família tem, né, aquele choque de personalidades, como normal, em toda a casa, normal a ver. Porém, eu pensava assim, é o meu porto seguro.
né? Eu tenho aqui papai e mamãe, então nada pode me acontecer. Claro, nós temos, né, sempre a percepção de que nós temos um Deus que nos acompanha. Aos 27 anos eu pensei assim, é agora ou nunca. Se eu não for agora, eu não consigo mais. Porque era uma grande oportunidade financeira. Sim, sim. Você tinha conhecimento da língua. Sim. Talvez realmente você estava com um momento decisório importante na tua vida, né? Importantíssimo. Inclusive, só hoje que eu tenho essa percepção. Na época, eu não conseguia ver assim. Porque, como eu disse, aconteceu tudo muito rápido e eu tinha que tomar a decisão. Mas hoje eu sei que decisões, todos os dias nós temos que tomar decisões. Sim. Mas essa percepção eu fui adquirir depois de mais velha. E você topou e de lá para cá passou a ter moradia fixa na Alemanha. Fixa na Alemanha. Na mesma cidade, no mesmo apartamento de quando nós fomos. E foi engraçado porque eu não sabia o que eu ia enfrentar. Nós, quando eu digo nós, é porque eu tô lá com meu marido. Nós fomos sozinhos, sem amigos, sem família. Você conheceu ele em Portugal? Em Portugal. Ele é brasileiro também. Ele é do sul do Brasil, de Santa Catarina. Então, nós fomos com uma malinha cada um, sem nada. Sem apartamento, sem saber onde nós iríamos morar, sem nada. E assim, nós começamos realmente do zero. E foi muito difícil, porque ele foi sem falar a língua. Ele demorou cerca de 1 ano e 4 meses. Ele não conseguia emprego, só com inglês. Claro, as pessoas elas se comunicam com um pouquinho de má vontade em inglês, mas se comunicam. Mas no quesito trabalho, se você não fala a língua, é muito difícil. Você disse que eles têm um pouquinho de má vontade de falar o inglês. Sim. É resquício da história? Como que vocês percebem isso? Eu não, nessa questão, eu não sei se de fato é resquício histórico ou não. Eu penso que eles são muito nacionalistas. Exatamente, né? Exatamente. E eles dizem realmente, você está na Alemanha, você tem que falar alemão. Eu não acho errado, porque a tua qualidade de vida, ela piora ou melhora consoante você fale ou não a língua. Por exemplo, você vai ao médico, você precisa se comunicar, certo? Sim. Eu tive a experiência de, mesmo falando alemão, eu cheguei lá e falei assim pro meu marido, eu não falo nada de alemão. E ele falou assim, como assim? Você estudou 6 anos e está me falando que não fala? E eu? Entende? Então, mas é essa questão, você tem a teoria, você chega naquela realidade, você fica assim, eu não sei falar. Ou eu tenho medo de errar, sabe? Porque eu, pelo menos, eu nunca pratiquei o alemão, a oralidade em Portugal. Eu aprendi, claro, na faculdade, na escola, mas eu não tinha com quem praticar. Obrigada. O Kesley, ainda bem que nós temos um bom staff aqui. Você me desculpe, mas eu não te ofereci Imagina. água. Imagina! Louco. Fez um trabalho pra ninguém perceber, ele me fala. Que coisa. E como que é para eles lidar com um imigrante que ele está começando a falar o idioma, ele não tem muita segurança, a margem de erro, eles são compreensíveis, tanto o português quanto o... Sim, eu posso dizer... Português na questão do sotaque, né? Sim, do sotaque, claro. Eu vi muita compreensão da parte deles. Eles notavam também que eu tinha aquele medo, sabe, de cometer um erro gramatical, e é normal, porque você quer ser compreendido. Então, eu tinha aquele certo receio, eu não vou falar certo, então eu prefiro não falar. E aí eu mudava para eu assim, você fala inglês? Eu sempre perguntava, você fala inglês? Para eu me expressar melhor. E eu ficava muito insegura no início. Então, nós tivemos esse desafio enorme, porque o meu marido ele não falava nada, ele ficou 1 ano e 4 meses estudando intensamente a língua. E, de repente, ele teve uma ideia, ele falou assim, olha, nós já sabemos falar português. Eu falei, mais ou menos. Aí varia. Exato. Aí varia. E ele teve a ideia de nós começarmos a nos comunicar dentro de casa ou em alemão ou em inglês. Ele falou assim, o inglês, de qualquer maneira, eu preciso desenvolver mais e se você não fala, você acaba perdendo, né? Aquele hábito. E eu disse, sim, para mim também é bom, porque eu preciso, né, colocar em prática. Agora que só falando alemão é um pouco complicado. Então, ele sugeriu nós nos comunicarmos, quer por escrita, quer em casa, só em alemão, ou em inglês, se nós não soubéssemos a palavra em alemão.
Paralelamente, eu pensei assim, ok, então vamos começar a assistir televisão, filmes, tudo em alemão? Ai, meu Deus. E foi horrível, gente. Eu falo pra vocês. Ai, meu Deus do céu. Olha, imagina, Hélio, assistir Chaves em alemão. Nossa! Então, lá Chaves não tinha, mas tinha, por exemplo, alguns desenhos animados que nós víamos. E eu falei assim, os desenhos animados, eles são muito úteis, porque é um vocabulário mais simples. Então, a gente começou por aí, desenho animado. De repente, a gente já estava vendo série, filmes, e foi um exercício, porque você consegue pegar melhor a oralidade, você desenvolve... E com uma pessoa que se você errar, tá tudo bem. Tá tudo bem. Né? Não tem você problema. Não tem, exatamente. Mas ainda era desafio falar no trabalho, né? Claro, eu sempre tentava, mas de repente eu estava insegura e eu mudava para o inglês. E isso ainda durou uns anos, uns 2 anos mais ou menos. Nessa questão que você falou que usou a televisão para dar uma ajuda. Eu tenho percebido que o pessoal, alguns recomendam que para aprender um novo idioma, aprender a partir de materiais infantis daquele idioma. Sim. Então um desenho mais infantil, mais simples, depois uma coisa... Tem essa lógica? Ajuda? Tem, ajuda muito. Foi o que nós fizemos. Ao início, nós assistíamos apenas desenhos infantis, porque é um vocabulário mais simples, eles falam mais pausadamente. Então, querendo ou não... E tem uma questão muito boa que é você consegue, em alguns canais, colocar legenda. Então, para além de nós estarmos ouvindo, nós colocávamos a legenda em alemão para ler. Você lia, você treinava o texto. Exatamente. E isso ajudou demais. De repente, nós assim, legal, a gente já consegue se comunicar legal, então vamos passar para coisas mais, né, desenvolvidas. Uma série, um filme. E isso ajudou muito. Realmente foi assim, eu notei... Principalmente no meu marido, ele começou a perder o medo de falar e ter uma fluência melhor. Quanto tempo que teu marido levou para ficar mais tranquilo, digamos assim? Olha, sendo muito sincera, em 1 ano e 4 meses ele conseguia falar, mas não era com fluência. Ele se comunicava, ao ponto de não precisar mais de mim, porque para tudo ele me ligava, ele não entendia, né? Era normal. De repente ele deixou de ligar, eu falei... Nossa, ele deve estar conseguindo, né? Teve um dia que eu nunca me esqueço, ele me ligou, ele estava na estação do ônibus, e um senhorzinho bem velhinho começou a falar com ele. E ele disse que só balançava a cabeça e dizia, ja é sim, né, em alemão. Ja. E ele disse, eu não sabia o que ele estava falando, mas ele estava rindo, então tá tudo certo. Mas com fluência mesmo, eu acho que uns 3 anos para ele ficar fluente, e o trabalho dele também, assim como o meu, é 100% em alemão. Ele precisa escrever... tem sotaque alemão? Você acha que você tem o sotaque alemão? É assim, a Alemanha, assim como o Brasil, tem regiões e... Sotaques diferentes. Onde nós estamos, que eles chamam Hochdeutsch, né, que é o alemão padrão, digamos assim, eu falo sempre com esse sotaque onde nós estamos, porque é como eles falam também. E o teu marido tem o sotaque? O meu marido, ele já tem um sotaquezinho de brasileiro falando alemão. Entendi. Ele tá bem melhor agora, mas porque nós recebemos sempre esse retorno de amigos, de pessoas que falam assim, eu noto nele, né, eu talvez poderia passar por uma alemã só falando, né, tanto que quando eu falo que sou brasileira, é raro a pessoa que acredita em mim. Teve uma colega de trabalho que eu tive que mostrar o meu passaporte brasileiro. Eu disse assim, olha, tá aqui. Eu tenho dupla cidadania, né? Mas ela não acreditava que eu tinha nascido no Brasil e que eu... Mas é que eu falei pra vocês, eu sou um caso à parte porque eu... Meio que assim, eu tô... tá inserida nesse universo. E não é só, é como se pra mim fosse um trabalho, digamos assim, um teatro, por exemplo. Agora eu vou... Você entra mais no personagem. Eu sou o personagem alemão agora, então deixa eu dar o meu melhor aqui, porque é assim que eu me sinto mais à vontade. Eu me sinto, digamos assim, eu consigo me expressar sem perder a minha essência, entende? Óbvio que, falando em termos de terapia, vamos fazer uma terapia, eu fiz, né, há alguns anos, e eu escolhi fazer em português, porque é da forma que eu me sinto mais eu. Entendi. Né? Você 100% se solta... eu. Sim. E uma curiosidade para vocês. Como eu disse, nós decidimos falar só em alemão, escrever só em alemão, meu marido e eu. Mas quando era discussão, era em português. Era em português. Quando precisa colocar emoção, é o português. E nós temos 2 gatinhas, né? E eu comecei a reparar aos poucos, eu falei assim pra ele, você já viu que com elas você só fala em português? É impressionante.
brincadeirinha, sabe? Ai, onde você vai, gatinho? E só em português. Mas até o gato dela é poliglota. É, até o gato. Não, seu gato fala alemão. O gato o gato já fala tudo. Sim. Nesse estágio, fala em português. Fala em português. E foi muito engraçado ver isso. E eu falei pra ele, né, olha, é tão real isso, né, que nós nos sentimos mais nós na nossa língua materna. É impossível. Eu noto claramente a diferença. Tem uma outra questão nos cultos, né? Eu sou muito grata a Deus pela igreja onde eu me encontro hoje, porque para nós foi realmente uma comunidade onde nós nos sentimos em casa. Porque até então eu não podia dizer eu me sinto em casa nesse país. Eu tive um choque cultural muito grande, porque é muito diferente. Em Portugal eu senti naquele início que eu contei para vocês, né? Eu cheguei lá com 13 anos, foi difícil se adaptar um pouquinho à questão da exigência nos estudos e também a barreira linguística, apesar de ser a mesma língua, mas repara, a Alemanha é uma língua totalmente diferente, uma cultura totalmente diferente, e de repente eu me vi perdida. Então, eu tive vários problemas do foro psicossomático no início, porque eu me via realmente assim, fora do... Sem identidade. Exatamente. Sem identidade. Exatamente, né? Exatamente. E eu tentava me encontrar e não conseguia, até porque eu sempre fui muito ligada à igreja, como eu contei para vocês, a família, né? Sempre foi o meu porto seguro, a minha família, a minha comunidade na igreja, eu sempre me senti útil fazendo algo para o reino, e de repente ali eu não tinha amigos, eu não tinha família, eu não tinha igreja, eu não tinha nada. Porque assim, todos nós aqui só passamos por uma adolescência, então a gente não tem muita base para a gente comparar, mas... Você passou a tua infância fora do teu ambiente. Sim. Você passou a tua adolescência fora do teu ambiente. Você passou a tua juventude fora do teu ambiente. Isso deve ter sido, de certa forma, isso pesou para você. Pesou muito. Foi muito desafiador e, de certa forma, me causou também alguns problemas, digamos assim. Eu comecei a entrar numa depressão a dada altura da minha vida lá na Alemanha, por essa questão de não ter o meu porto seguro. Claro, eu estava lá com o meu marido, sim, porém, eu estava com uma pessoa. E como eu disse no início, eu sempre fui muito apegada à minha família, aos meus pais, à comunidade da igreja. Então, assim, me faltava isso. Eu sabia, claro, Deus sempre esteve comigo e como está em Romanos 8:28, né, que todas as coisas cooperam. E eu comecei a refletir muito sobre isso. Eu sempre falo que é o meu versículo, um dos meus versículos preferidos, porque o apóstolo Paulo, ele diz que todas as coisas cooperam. Ele não disse certas coisas ou algumas coisas, ele diz todas. Quando eu comecei a entender isso, eu pensava assim, Deus, sim, eu estou passando por isso, mas deve ter um propósito. Sim. Só pode, tem que ter um propósito. Só que era difícil, porque quando você está sentindo na pele a situação, você não consegue assimilar muito bem. Até que quando você sai dessa situação, você consegue estar, afirmar a tua identidade e realmente entender o teu valor. Aí você pensa, ok, agora eu entendo por que eu passei por aquilo. E outra coisa, se eu não tivesse passado certas coisas, certos medos, certos desafios... Você não seria quem você é hoje. Exatamente. Então, todas as coisas cooperam, de fato, são todas as coisas. E Deus foi forjando você, foi construindo você... Exatamente. Do jeito que Ele queria te moldar. Exatamente. Isso se aplica também ao meu ministério, né? Porque o meu ministério, desde muito nova, no meu coração eu tinha certeza. O meu ministério é o louvor. Deus me abençoou com... uma facilidade, né, em cantar, uma facilidade em compreender música. Claro, isso é muito genético também, né? Eu herdei isso dos meus pais, mas foi Deus também que deu. E se Ele me deu isso, eu tinha certeza absoluta no meu coração que o meu ministério é o louvor. Só que, como eu disse, eu passei por todas essas etapas, né? E foram duas adaptações, né? Como você próprio disse. A saída do Brasil, a ida para Portugal, a saída de Portugal, a ida para a Alemanha, porém agora com um grau de dificuldade máximo, né? Eu sempre falo que foi o nível chefão. Sim, porque foi o último boss. Foi, exatamente. Então eu pensava assim,
eu tenho que passar por isso para eu compreender também qual é o meu chamado, qual é o meu propósito. E eu não entendia isso, eu questionava muito Deus, né? Quando eu estava passando por um momento de muita ansiedade, muita depressão, por não ter a família realmente, né? E a igreja, foi um momento que eu tive que passar por ele sozinha. Então, e talvez aí a gente vai falar de uma coisa que eu queria chamar a atenção. Você nasceu num lar cristão. Sim. Mas você teve um momento da tua vida que você se entregou para Cristo? Sim. Como é que foi essa história? Eu posso falar para vocês com toda certeza, apesar de ter nascido num lar cristão, toda a minha infância, minha adolescência, eu nunca saí dos caminhos de Deus, né? Eu sempre segui, e os meus pais, eles sempre se certificaram de que tanto eu quanto a minha irmã, nós entendíamos, né, que de fato seguir esse caminho era estreito, porém era uma escolha. Então, foi uma rotina para mim, digamos assim, porque acaba se tornando um hábito. E esse talvez seja o grande problema da juventude que nasce na igreja, de que as coisas de Deus acabam sendo rotina, Exatamente. Né? Por isso eu digo, o meu encontro com Deus, ele aconteceu onde eu me encontrava emocionalmente no fundo do poço. E estando nesse fundo do poço, com crises de ansiedade, depressão, eu não sabia até então que eu tinha isso, né? Até que eu decidi procurar ajuda profissional, porque eu pensei, também existe muito aquele, aquele preconceito. Não, mas eu tô dentro da igreja. Como assim eu tô com depressão? Como assim eu tenho que procurar um médico? Sim, isso é importante. Eu tô no grupo de louvor, o que eles vão pensar de mim, entende? Só que eu entendi, de fato, que eu precisava de ajuda. Eu já estava num estado, assim, de ansiedade tão grande que eu pensava assim, não, eu tô morrendo, eu vou morrer. E meu marido me perguntava, mas o que você sente? Não sei, eu tô estranha, alguma coisa aqui, assim, e eu não sabia explicar o que era. Isso é o que se chama de síndrome do pânico? Eu tive 2 crises de pânico bem acentuadas, só que eu estava com transtorno de ansiedade. Tá. E eu nem sabia o que era isso, eu nem sabia que existia isso. Até que eu decidi procurar ajuda profissional, e foi aí que eu comecei a entender muitas coisas, principalmente do foro espiritual. E por isso que eu digo, o meu encontro com Deus, ele aconteceu lá na Alemanha, onde eu estava no fundo do poço, onde eu pensava, eu não via propósito mais na minha vida. Eu perguntava para Deus, o que o Senhor quer de mim? Por que eu estou aqui? Eu não entendo. Sinceramente, eu não entendo. O que eu estou fazendo? Para que eu sirvo? Eu falava Olha assim. Só. E de repente começou a clarear para mim, a se tornar mais visível qual é o meu propósito, qual é o meu ministério. E claro, eu continuo no ministério de louvor porque é algo que eu sinto tanto prazer, é como se eu tivesse assim, eu e Deus, sabe? Eu não estou olhando para público, eu não poderíamos... É o seu momento de adoração, né? Exatamente, é o meu momento que realmente é a minha entrega, sabe? É a minha entrega. Só que de repente eu comecei a ver que várias mulheres vinham ali para a igreja, muitas delas ou passando por um divórcio, ou passando pela mesma questão que eu, estar sem a família, sem amigos, sem ninguém, e se ver perdida, se ver sem um porto seguro. Então eu comecei a usar o meu testemunho para chegar até essas mulheres, e hoje em dia eu trabalho muito com mulheres. Surgiram várias oportunidades, uma delas foi um curso, a fundadora é alemã, ela escreveu o curso bíblico em alemão, o nome é Power Ladies, e só existia... Mulheres empoderadas? Exatamente, só que existia ainda um pouco de preconceito até com esse nome. Como assim? Eu vou ser uma mulher, né, empoderada? Eu não sei se isso é sequer muito arrogante, né, na nossa cabeça, mas nada tem a ver com isso, porque a forma como ele é escrito, o Power, o W, eles fizeram um logo como se fosse uma coroa, né, a coroa de Cristo, e tem um hífen, Power, hífen, Ladies, né, mulheres, e é como se esse hífen estivesse ligando a mulher a coroa de Cristo. Entendi. Então ele é um curso sensacional. Ele é um curso em alemão. Em alemão. Eu fiz o curso em alemão. A irmã do pastor é uma das minhas melhores amigas lá da igreja. Ela me apresentou o curso, perguntou se eu queria fazer e eu disse que sim. Inclusive ela é minha mentora lá. E
eu achei fantástico o curso em alemão. Eu falei assim, nossa, mudou a forma como eu me vejo também, né? Mudou a forma como eu hoje me identifico. Inclusive, a minha identidade em Cristo, eu hoje sei o que ela é. E os valores inegociáveis que eu tenho, que antes eu ainda estava assim, muito incerta. Por isso que eu digo, o meu encontro com Deus foi já na fase adulta, já na Alemanha, passando pelo pior momento da minha vida. Então, assim, eu conheci o curso através dela, ela me apresentou, de repente, a fundadora chega nela e oferece se ela teria interesse em traduzir esse curso para o português. Então, nós teremos um curso desse em português. Já temos. Olha só. Já temos, e se vocês tiverem interesse, falem comigo. Eu ia fazer a proposta para quem está nos assistindo aí, se quisesse fazer o curso em alemão, a gente iria citar. Podem fazer em português. Mas então dá para fazer em português. Dá para fazer em português. Nós demoramos cerca de 2 anos com a tradução. Claro que, maioritariamente, a irmã do pastor fez esse trabalho de tradução. Depois, uma outra irmã da igreja auxiliou também, né, com essa tradução. E eu fiz a revisão e o curso já está em andamento aqui no Brasil desde o ano passado. Foi uma bênção. Depois eu refilo em português também e foi muito novo para mim, porque, novamente, você fazer algo na tua língua materna é muito diferente. É como se você estivesse 100% compreendendo aquilo que você... Talvez... Você se entrega, exatamente, né, para a leitura. Exatamente. E eu já vi em alguns lugares de que o idioma que a gente fala, ele afeta a estrutura e a organização dos nossos pensamentos. Sim. Uma questão neurológica também. Sim, exatamente. Meu Deus, sério? Exatamente. Você fala português, você vai começar a estruturar as ideias de uma maneira, o alemão você vai começar a estruturar de outras. Não só a estruturação linguística, mas isso tem a ver as suas ações. Que o povo é mais inteligente ou mais desenvolvido que outros? Eu não sei se isso teria a ver, mas eu posso falar para vocês, quando eu cheguei aqui no aeroporto de Guarulhos, eu fiquei muito confusa. Eu contei para minha prima. Eu pisei no aeroporto e, de repente, porque eu saí de lá falando alemão, o povo ali falando alemão, eu piso aqui, eu começo a ouvir o povo falando português e de repente... Mano, o velho, o maluco. Eu fiquei, por um momento só, claro, né? É porque todos os dias eu falo alemão, é muito raro falar português, e de repente eu dou por mim assim, que língua que eu tenho que falar agora? Peraí, porque eu estava acostumada a pensar em alemão. E de repente você tem que virar uma chave, agora eu vou... E foi muito engraçado. Você lembra que a nossa professora de espanhol falava isso para nós? Aline Rolim? Falava que é importante para o professor que ensina a língua fazer o aluno construir o pensamento com a língua e não traduzi-lo, né? Exato. É isso. Exato. E isso é muito real. Eu posso falar para vocês porque eu fiquei muito confusa por um instante e de repente eu falei assim, peraí, porque eu estava pensando em alemão. Aí, de repente, eu me encontrei. Aí eu já encontrei minha prima, meu primo, no aeroporto, e eu até falei para ela, nós paramos, né, para comer, e eu assim, ai, que cheiro de Brasil, porque é a comida, né? E que saudade desse cheiro, sabe? E claro, muita gente fala, mas você tem lá muita coisa boa para comer e tal. Gente, é diferente. É claro que tem. Só que me remete muito a uma memória, sabe? Do passado, uma infância. Memória afetiva, né? Exatamente. E isso me faz pensar também o quão é importante nós protegermos as nossas crianças. Sim. Porque, assim, você saiu do Brasil com 13 anos. Sim. Viveu mais tempo fora do Brasil do que dentro do Brasil. Mas quando você retorna para o Brasil, você se sente em casa. Você tem aquela primeira infância como um momento de tranquilidade, como um momento de estruturação de pensamento. Com certeza. E é muito interessante, porque eu falo assim, nós damos valor realmente quando nós não temos mais acesso. E não é que não haja acesso. Claro, há acesso na Alemanha. Existem lugares onde você possa comprar produtos, né, brasileiros. Claro que deixa um rim lá, mas dá para comprar. Dá para você comprar arroz, feijão? Dá para comprar, com toda certeza. Eu cozinho em casa como se... A gente come arroz, feijão, eu faço a comida parecida com a comida daqui. Mas é diferente o cheiro. Você chega aqui... Eu aqui disse tem isso pra minha prima. Cheiro de Brasil, né? Cheiro de Brasil. Eu falei pra ela,
que cheiro de Brasil, era salgado, sabe? Esfirra. Eu falei, ai, que cheiro de Brasil. E você vai perguntar se lá eles comem a coxinha? Lá não tem salgados assim, né? Como os nossos. Mas quando você, no Brasil, quando você come a coxinha, você começa pelo bico ou pela base? Ixi, é uma polêmica, né? É uma polêmica. Há muito tempo fora, acho que ela não lembra. Não lembra. Então, foi a última vez que comeu coxinha, nem lembra. Não, por acaso eu não comi coxinha aqui ainda. Ah, é? Eu ainda preciso fazer isso antes de ir embora. Então, mas eu acho que eu começava pela parte de cima, porque o melhor tá embaixo, então... Isso, claro. Né? Por isso que nós trouxemos ela para o podcast. É isso aí. Exatamente. Pessoal de casa. Bom, a gente fez essa pausa aí, mas a gente quer agradecer mais uma vez você que está acompanhando a gente até aqui. É uma honra, é um privilégio ter vocês aqui compartilhando conosco esse momento, participando com a gente. Isso é muito importante. E a gente já deixa o desejo, a vontade de que você se inscreva no nosso canal, porque isso é muito importante para nós. Quando você se inscreve, ativa o sininho do YouTube. Isso é uma forma com que a própria plataforma comece a entregar o conteúdo para outras pessoas. É uma forma do nosso trabalho cada vez crescer mais. Isso vai acabar chegando em outras pessoas, abençoando mais vidas. Então, faça isso. Se inscreva no nosso canal. A gente está no YouTube, a gente está no Facebook, a gente está no Spotify, a gente está no Instagram. Diversas redes sociais aí, você pode acompanhar a gente. Vai sempre se inscrevendo, sempre ativando as notificações, porque sempre que a gente postar um conteúdo novo, toda semana a gente tem um bate-papo novo aqui, e aí quando você ativa esse sininho, você recebe ele primeiro. E também deixar aí o nosso telefone, o WhatsApp, que é o DDD 18 997 37 90 63. Se você estiver aí na Alemanha assistindo a gente em português, é mais 55, né? Exatamente. Mais 55 18 997 37 90 63. Você fala com a gente aqui no Vocação Podcast. Deixa sua mensagem, deixa seu comentário, isso é muito importante para nós. E faz um Pix em euro também, por favor. E também tem a possibilidade de fazer o em euro, Pix lá na Alemanha, não tem, né? Não tem, mas tem algo muito semelhante que é o PayPal. Você também envia assim bem rapidinho, né? Não, o PayPal ele é universal. Também, né? Então, é o que tem lá semelhante ao Pix. Criação do Elon Musk. Nós não temos ainda o PayPal do Vocação Podcast, mas tem o Pix aqui no Brasil, então você que quiser nos abençoar de alguma forma, qualquer valor já nos ajuda para a gente cobrir os custos aqui do programa. Você pode também fazer essa doação aí através da nossa chave Pix. E também agradecer o Secate Estofados, que está com a gente aí desde o início do projeto. Secate que tem abençoado esse trabalho aqui e, assim, é um excelente profissional. É uma pessoa que eu tenho certeza que vai atender você com esmero, com carinho, qualquer reforma que você precisar fazer no teu sofá. Às vezes você já está com aquele sofá antigo, surrado, precisando trocar a mola, precisando trocar a espuma. Secate, eu tenho certeza que vai fazer isso para você dentro de um preço justo. Entre em contato com ele, você vai falar com ele no DDD 18 981 34 86 49. DDD 18 981 34 86 49. Se você estiver na Alemanha e pagar a passagem para ele, acho que ele faz isso também na Alemanha. Ele faz e ele ainda agradece. Ele agradece pela viagem. O que assim, o papo está muito legal aqui contigo, mas eu ainda quero explorar um pouquinho de tudo isso que a gente está conversando aí. Sim. Eu tenho uma questão um pouco espinhosa, talvez, para falar. Eu tenho outra também depois, hein? Vamos lá. E eu também vou tentar até ajustar o meu vocabulário, porque o podcast pode cair aí, dependendo de algumas palavras que a gente utilizar. Mas, assim, falando um pouco da cultura do alemão. Sim. O posicionamento deles na Segunda Guerra Mundial, isso você olhando de fora, eles têm uma vergonha disso? Eles têm algum senso pátrio? Como é que você enxerga isso? Se fala disso ou isso é um tabu que ninguém quer conversar lá dentro? Hoje em dia já se fala de uma forma mais aberta, mas eu já vivenciei isso com pessoas mais idosas. Existe até uma certa culpa herdada, digamos assim. Uma vergonha. Uma vergonha, exatamente. Alguns se sentem culpados mesmo, sabe? Claro, eles não tiveram nada a ver com a questão, mas você nota claramente na forma com que essas pessoas se posicionam até perante imigrantes. Com respeito, você quer dizer? Com respeito, exatamente. Então a Alemanha hoje é uma Alemanha muito, muito, muito diferente do que foi a Alemanha há 100 anos atrás. Sim, é óbvio que ainda existem, né, vários movimentos,
que vão contra exatamente isso que eu acabei de expor. Porém, os mais jovens, as gerações vindouras também, que eu já consigo notar, passou a ser algo mais fácil para falar. Porque existia, sim, esse tabu. Mas uma vez eu conversando com uma pessoa, ela disse assim para mim, Guilherme, eles ensinam isso na escola. Ensinam para que o erro não seja cometido novamente. Exatamente. Então isso realmente é um real, fato. Sim, é um fato. E você nota claramente, você colocar assim, 2 gerações, você conversa com um idoso e você conversa com um jovem de hoje em dia, você nota claramente o posicionamento, a forma como eles lidam com isso e veem isso, né? Para mim é muito claro. Mas é claro que hoje em dia tudo se tornou muito mais aberto, digamos assim, até porque a tecnologia ela tem avançado de forma surreal. Então... E a Alemanha é um polo tecnológico mundial. E tem também a questão do trato nosso também, porque você perguntou como o alemão vê o próprio passado do país. Sim. E em relação à Segunda Guerra, a gente não tem essa mesma curiosidade, essa mesma relação que a gente faz. A gente estava muito longe, com a Itália e com o Japão, por exemplo. Sim. Também fizeram parte ali do eixo, né? A gente tem isso com o alemão. Acho que até o tamanho pra gente também é algo... Claro, com toda certeza. E assim, talvez eu vou fazer uma pergunta um pouco até mais difícil de você responder, até pelo tempo que você está na Alemanha. A mulher fala 10 idiomas, rapaz. Que pergunta difícil que você vai fazer. Não. Pergunta difícil. Mas assim, como que a Alemanha conseguiu sair de um país devastado da Segunda Guerra Mundial, destruído, para um país que hoje é um centro tecnológico mundial? Sim. Eu vejo... Você percebe alguma coisa na cultura, no povo? Sim, eu percebo muito, é notório isso, que eles têm uma garra surreal. Eles são um povo que exploram tudo que tiver a ver com tecnologia, tanto que os melhores carros são de lá, né? As grandes marcas. Volkswagen. Você sabe que inclusive... Patrocina a gente aí. Essa marca, na época, Volkswagen quer dizer carro do povo. Porque eles quiseram desenvolver para que todos tivessem acesso, daí o nome. Caramba. Né? Isso pós Segunda Guerra. Exatamente. O Volk é povo. E Wagen é carro, né? Carros. Então, Volkswagen, carros do povo. Então, assim... É famosíssimo lá, mas na sequência vieram grandes marcas, né, que até hoje exportam para o mundo inteiro. E por isso que lá é muito mais fácil você comprar um carro, né, topo de gama, por um preço muito mais acessível. É fabricado lá, né, então... dentro desse recorte histórico, você consegue ver diferença da parte oriental, da antiga Alemanha oriental para a ocidental ali, ou as coisas já se... Eu acho que já estão muito, muito bem equiparadas hoje em dia. Em questão do desenvolvimento e tudo mais. Sim. Até porque essa questão das marcas, eu até vi um mapa uma vez que praticamente todas elas estão do lado ocidental da Alemanha e o oriental é uma ou outra marca, né? Sim. Mas existe ainda uma questão, até porque há pouco tempo eu tive contato com uma missionária que ela teve vários anos na Alemanha, ela também adoeceu, ela entrou numa depressão profunda e ela dizia como é difícil você trazer o evangelho para cá. É mesmo? Essa claro, seria a próxima pergunta. Então, ela me contou a experiência dela e eu fiquei assim... perplexa, porque eu não vivenciei isso da forma que ela colocou. Ainda assim, eu posso falar para vocês que é difícil, continua sendo difícil, porque o povo é um povo muito frio. Então, assim, 50% dos membros da nossa igreja hoje, mais ou menos, 50%, é daqui do Brasil. São pessoas... Então tem muito imigrante lá. Tem muito imigrante. Mas os cultos são celebrados em alemão. Em alemão. Sim, os cultos são sempre em alemão, tá, com tradução simultânea para o português. Como num congresso internacional que você usa aqueles fones de ouvido, tem uma pessoa falando outra língua, mesma coisa. Antes da pandemia era assim, com fone, né? Quem precisasse de tradução para o português colocava o fone.
Hoje em dia, nós optamos por fazer uma tradução ali simultânea, ou seja, o pastor está pregando, eu estou do lado dele com o microfone, traduzindo simultaneamente para o português. Porque existe ainda, infelizmente, tem pessoas que já moram há 40 anos na Alemanha e não falam alemão. Olha só. E eu noto isso também, que grande parte é mais do norte e nordeste do Brasil. Claro, como eu disse no início, a pessoa acaba perdendo qualidade de vida porque você vai ao médico, você não consegue se comunicar. Você sempre depende de alguém para te acompanhar. Tá. A igreja também faz esse trabalho. Nós temos um trabalho social. Olha só. Onde coisas que a gente não percebe, mas que faz diferença. Faz muita diferença. E eu noto isso assim. Ao início, como eu contei para vocês, eu tinha ainda medo de falar. Eu ia ao médico, né? Claro, consultas corriqueiras, que você faz um check-up, alguma coisa assim. Só que você não consegue falar tudo que você está sentindo, até porque você desconhece grande parte do vocabulário técnico. Então, você não consegue dizer, né? Eu tô com uma dor, sei lá, no rim. Como é que você vai explicar, né? A uretra, sabe? É complicado. Acho que se aprender a falar aqui, em alemão, já resolve, né? Exato. Aqui, sim, vai apontando. Mas nós notamos, e por isso também a igreja, ela sempre teve esse posicionamento de fazer esse trabalho social, porque as pessoas perdem qualidade de vida. Você sempre depende de alguém te acompanhar, fazer uma tradução. Chega documento. A Alemanha, eu nunca vi um país que gosta de papel como a Alemanha. São burocráticos. Eles são muito desenvolvidos para certas coisas, é tudo digital, é tudo muito tecnológico, de repente, tudo é por carta. Chega uma carta na tua casa. Meu Deus. Então, assim, as pessoas acabam perdendo a qualidade de vida porque não compreendem o que está na carta. É um documento, ela precisa assinar, ela precisa remeter de volta e não sabe. Então, a igreja faz esse trabalho também, nós fazemos esse trabalho. Nós oferecemos cursos de alemão também, gratuitos, para as pessoas poderem se integrar melhor, porque faz diferença, né? Agora, deixa eu inverter a situação. A gente vê na internet, ultimamente, vídeos, tem um pessoal brasileiro que vai para fora e acaba aprontando um pouco ali. Como que é a visão do alemão em relação ao brasileiro e até mesmo a do português com o brasileiro? Infelizmente, ainda hoje eu noto que, para eles, quando você fala em Brasil, a primeira coisa que vem, futebol e carnaval. A primeira que sai. Samba! É desse jeito. Alguns, e isso foi para mim também um fato muito chocante, quando eles chegam para mim e falam: então você fala espanhol. Eles não... Muitos desconhecem que a língua do Brasil é português. Meu Deus. Eles perguntam: então você fala espanhol. Eu assim, mas no Brasil fala-se português. Então, é muito chocante ainda, né? Você ouvir isso, sabendo que é um país tão evoluído, né? Que tem tudo, né? Ali à tua disposição. Então, eu fico assim, realmente, uau. O que aconteceu em algum momento na cabeça deles? Em Portugal, nós tivemos uma situação que um certo vizinho, ele falava assim: o Brasil é a selva, o Brasil é a selva. Eu não sei o que passa na cabeça deles, talvez eles pensem que aqui é realmente uma grande selva. Que é um mato, né? Exatamente, porque eles chegaram a perguntar já, alguns, né, para nós: mas no Brasil, como é que é o trânsito? Tem carro, assim, também? Eu, assim, gente... É só cipó. Exato. A gente se locomove através do Tarzan ali, exato. Mas é realmente chocante, né? Ver que as pessoas têm ainda, ou desconhecem qual é a nossa língua oficial, que é o português, né? Você fala espanhol. Mas de onde você tirou isso, sabe? Mas em relação ao brasileiro, eles veem como um pessoal um pouco... não muito disciplinado, muito alegre. Muito alegre, com toda certeza. Porém, eu ainda noto que eles têm um conceito do brasileiro, infelizmente, que brasileiro é trapaceiro, brasileiro é ladrão. Na questão das mulheres, são mulheres que... da vida. Exatamente. Claro que isso já mudou, né, nos últimos anos, mas eu me lembro perfeitamente, em Portugal, nós fomos para lá no ano de 2000, né, há 25 anos. E existia lá uma questão muito grande com isso, né, das mulheres que saíam daqui e iam para lá
né, fazer a vida. Pena que, infelizmente, o que a gente mais tem de famoso aqui acaba reforçando um pouco essa visão imagem, também. Exatamente. Né? Mas eu posso também falar para vocês que eles têm uma admiração muito também pela questão do futebol, né? E o futebol, eles gostam tanto quanto a gente também? Eu não diria tanto quanto, mas gostam muito. É porque eu acho que o brasileiro, como é um povo mais alegre, mais... Transmite isso pro jeito de jogar bola e eles enxergam exatamente. isso, né? Ou talvez dê a impressão para mim que se celebra mais, né? Entendi. Apesar de lá, eles também... Há muitos fanáticos, né? Por futebol lá e realmente... dá para ver isso, mas eles não celebram da forma que o brasileiro celebra, né? Uma vitória, por exemplo. Em época de Copa do Mundo, mexe com o país também ou é algo... Não mexe tanto com o país e nem me fale sobre isso, porque o 7-1... Verdade! Gente, eu fui, você tava lá no núcleo, né? Eu cheguei logo depois, né? E assim, era sempre o 7-1. E eu, tá bom, gente, já passou. A gente sofre com isso aqui também, nós estamos bem longe deles. Mas assim, dá para baixar filme lá. Essa pergunta. Você ficou sabendo disso? Eu fiquei sabendo. Você ficou sabendo, disso, né? Me disseram, o passarinho soprou no meu ouvido. Soprou no teu ouvido. O staff entrou em contato com a gente. Então, o amigo internauta entrou em contato com a gente. Deixaram uma pergunta no chat. Gente, essa história eu vou contar pra vocês. Nós chegamos na Alemanha, como eu disse, o meu marido e eu, nós tínhamos cada um a sua mala. Então, nós tínhamos apenas um laptop, né? Nós levamos. E era... No meu caso, trabalho, casa, trabalho. Ele não estava trabalhando, só estava aprendendo alemão. E nós queríamos, pelo menos, fazer algo, né? Para passar o tempo, ver um filme no fim de semana, já que... Uma série em alemão? Uma série em alemão, um filme. Eu nunca vou me esquecer desse filme. Porque nós baixamos um filme, como nós fazíamos em Portugal, né? Vamos baixar o filme, assistir o filme, tudo legal. Baixamos o filme. Passou uma semana, a gente recebe uma carta do tribunal na nossa casa, sendo processados pela Warner Bros., porque nós tínhamos baixado um filme no valor de 1.800 euros. Você tá brincando? Por um filme. Caramba! Eu não tô brincando. €1 a 5, 6 reais? A 6,40. Meu Deus, você recebeu uma multa de 7, 8 mil reais, 9 mil reais. Agora vocês imaginem, eu comecei a tremer, eu assim, será que eu tô entendendo direito o que tá nessa carta? E é real, eles lá têm uma polícia específica para isso, né? Onde eles analisam o IP. Meu Deus. E eles... Foi uma semana, chegou lá a carta da Warner Bros. Processando a gente... Então, eles pensam que o brasileiro é trapaceiro, né? Isso se aplica... Eu tenho pendrive, tá? Eu te empresto o pendrive. Isso se aplica à música, a filme, a tudo que seja copyright. Então, assim, foi um choque muito grande. Na sequência disso, aconteceu uma bem legal também do lixo, porque lá existe reciclagem de lixo, né? E eles têm também muito hábito, o alemão ele troca muito os móveis, né, de casa. Então, eles... isso aqui já não tá bom, tem 1 ano o móvel, né? Mas quer trocar. Então, lá existe um lixo... Eu tô com o móvel de quando minha avó casou. Então, né? É o que eu também sempre fui acostumada. E, de repente, a gente vê ali um sofá novinho no lixo, um guarda-roupa, computador. E eu vendo aquilo, eu falei assim pro meu marido, olha, como nós tínhamos casado e havia vários elementos de decoração... A casa era pequena, a gente não ia usar tudo. Eu vi um lixo com um sofá novinho. Eu falei, tá aqui essa caixinha? Coloca isso lá que alguém pode aproveitar, né? A gente não vai usar. Tudo novinho. Eram, assim, uns... para colocar vela, sabe? Uns arranjos bem bonitos. Aí ele pegou a caixinha e foi lá colocar nesse lixo. Passaram, acho que 3 ou 4 dias. Veio uma carta de 1.000 euros porque nós não tínhamos reciclado o lixo de forma certa. Meu Deus. Então... Aqui no Brasil não dá nem tempo do fiscal ficar sabendo que já passou lá e já pegou. Mas foi o quê? Foi um vizinho que viu o meu marido colocando essa caixinha. Ele tirou foto, foi na prefeitura reclamar. E como que descobriram, né? Onde mora e tal. Ela viu meu marido entrando no carro. E foi o nosso primeiro carro, que era um carro de 1994. Era o único carro velho lá do bairro. Então não tinha como não saber. Então a carta chegou lá na nossa casa e eu escrevi uma carta para a prefeitura pedindo desculpa, porque nós realmente não sabíamos.
Nós queríamos fazer o bem, né? Que alguém aproveitasse o que nós não usaríamos. E aí veio tudo explicadinho, que dessa vez perdoaram. Olha só. O prefeito lá da cidade perdoou essa dívida de 1.000 euros e disse para não voltar a fazer. A Warner não perdoou. Não perdoou. A gente foi depois no advogado, mas desses 1.800 nós acabamos só pagando acho que 500 ou 600 euros. E não sei quantas vezes, acho que 6 vezes. Mas eu nunca vou me esquecer. The Edge of Tomorrow era o filme com Tom Cruise. É o Limite da Manhã? Não sei, deve ser. Traduzindo, o Limite da Manhã. Uhum. Então, assim, esse filme eu não posso nem ouvir falar dele. Tá? É um filme caro, né? Foi muito caro. Esse filme saiu caro pra gente. Podia ter olhado se algum vizinho não jogou o DVD fora, pegava lá, não precisava baixar. Exatamente. Que é a última pergunta que eu quero te fazer, por curiosidade. Eles são frios espiritualmente, o país, a Europa? Como é que é essa relação do cristianismo com o povo alemão? Porque antes dessa pergunta, você está em qual igreja lá na Alemanha? A minha igreja, o nome é Lamis Düsseldorf, que é uma igreja, digamos assim, é uma igreja pentecostal. Tá. E é uma igreja onde o pastor é o fundador da igreja. A igreja já completou 25 anos. O pastor já mora na Alemanha há mais de 40 anos. Ele é alemão por sangue. Os pais vieram para o Brasil. Ele e os irmãos nasceram aqui, mas ele já mora há muitos anos lá. Ele fala português. Ele é gaúcho, na verdade. Como que ele chama? Thomas. Pastor Thomas, olha... Thomas Foss. Quando o senhor estiver aqui em Araçatuba, o senhor vai convidado nosso aqui no Vocação Podcast. Não, mas tem que falar em alemão. Não, em alemão eu não consigo. Ele fala muito bem português. Ele fala? Ele fala muito bem português. Como que é pastor no idioma alemão? Como que se diz? Pastor. Essa eu acho que eu entenderia. É parecido, é quase igual, né, na verdade. E é ligada a alguma Assembleia de Deus? Ou não é Assembleia. É que eu não vou saber, eu acho que traduzir para o português, mas nós estamos numa... O nome é BFP, é uma... Como fala quando você está numa... Comunidade? Não é congregação. Não é congregação, é uma... São várias igrejas livres, digamos assim, né? Protestantes. Independentes, né? Exatamente. Tá. E faz parte... Convenção. Tá. Convenção, né? Tá. Então, nós estamos dentro dessa convenção. E a igreja, assim, como eu disse, para mim, passou a ser o meu porto seguro, o meu lar, o meu novo lar, né? Eu redescobri... É uma igreja grande? É uma igreja média, né? E pós-pandemia diminuiu muito. Quantas também, pessoas, né? mais ou menos, de frequência? Digamos assim, 100 pessoas, o número de membros oficiais. O tamanho da manancial, mais ou menos. Mas desses 100, digamos que 50 frequentam assiduamente, né? Sempre existe muita flutuação também. E pessoas que recém-chegam do Brasil, procuram bastante. Nós temos agora também o Instagram, e a gente procura também dar esse apoio, né, para a pessoa conseguir se integrar na cultura, porque é bem difícil. Você chega ali, não conhece nada, e a gente faz esse encaminhamento também, né? Nós sempre procuramos ajudar onde a pessoa precisa ir, para fazer as contribuições, o que precisa, né? Se precisar de qualquer ajuda, a igreja dá esse suporte. Então, é muito bom, e é uma igreja que é muito família, sabe? É muito familiar. Então, existem muitas denominações diferentes? Eu diria que existem menos denominações que aqui no Brasil, mas existem denominações diferentes, sim. Algumas que não tem aqui, inclusive. Não, algumas que não tem aqui, sim. Mas você estava colocando essa questão, né, do povo ser frio ou não ser frio. Eu noto que agora tem um avivamento muito maior acontecendo na Alemanha. E esse avivamento, eu posso falar para vocês que começou a acontecer com essa questão de igrejas fundadas lá com o povo brasileiro. Olha só. Que acabou trazendo esse avivamento, talvez até incutindo um pouco da nossa cultura, respeitando a cultura deles, logicamente, né? E daí também a questão, o pastor ele sempre optou por fazer os cultos apenas em alemão, com tradução para o português, para respeitar, né, o povo. Até porque você está na Alemanha. Na Alemanha. É como aqui no Brasil. Imagina, você está aqui no Brasil e de repente você quer fazer o culto em inglês ou em alemão, não faz sentido.
e para todos os alemães que cheguem ali se sintam acolhidos, se sintam em casa. Da mesma forma como um brasileiro chegar ali, ele vai ter a tradução, ele vai conseguir participar do culto, compreender. Os louvores nós também fazemos sempre mesclados, cantamos maioritariamente em alemão, mas sempre colocamos 2, 3 em português, para todos se sentirem acolhidos, né? Esse cuidado é muito legal, né? Porque a gente está tratando de vidas, né? Sim. E isso é muito bacana. Sim. Keisli, e assim, a gente sempre encerra aqui o Vocação Podcast falando um pouquinho daquela história de Martinho Lutero e o sapateiro, no sentido de que ele foi parado um dia por um sapateiro na rua e o sapateiro falou assim: Lutero, como é que eu posso servir melhor a Deus? Sim. E talvez esperando uma resposta de que, olha, vá numa igreja, dê um dízimo. E a resposta de Lutero foi assim: olha, faça um bom sapato e venda um preço justo. Uhum. Então, baseado nisso, a pergunta nossa para você é: como que uma analista financeira lá na Alemanha, como é que uma imigrante, como é que uma levita, como que essa pessoa pode servir melhor a Deus? Na minha concepção, o servir a Deus, ele é um ato diário. Tudo quanto eu faça, eu preciso resplandecer a luz de Deus. E isso para mim é muito claro quando eu vou ao meu ambiente de trabalho e eu, como analista financeira, por exemplo, eu vejo algum colega fazendo algo não ilícito, porque lá eles evitam muito isso, né, devido à questão de que a lei funciona muito, mas, digamos assim, dando algum prejuízo para a empresa. E prejuízo esse seja até a nível de tempo. Eu estou utilizando o meu tempo de forma muito pacata para que eu receba o meu dinheiro e não faça tanto, né? Porque existe também muito essa questão, né? Não faz hoje, faz amanhã. Procrastinar lá, então, infelizmente eu vivencio isso e eu nunca esperei isso da Alemanha, né? Porque eu pensei, nossa, a lei funciona, lá é tudo muito certinho, mas infelizmente ainda existe muito isso. Então, o meu servir a Deus é com a minha própria vida, através do meu exemplo diário. Tanto que me chamou muita atenção depois que eu passei por esse processo de desenvolvimento pessoal, e eu digo até mesmo processo de cura, né? Houve um dia que eu cheguei no meu ambiente de trabalho e o meu colega falou assim: o que você tem? O que você fez? Eu quero ter isso aí que você tem. Eu falei: isso o quê? Essa alegria. Meu coração sangrava por dentro, sabe? Eu tava, como eu disse pra vocês, eu tava passando um momento muito difícil, né? Eu tava saindo do fundo do poço, digamos assim, me ressignificando, me redescobrindo. E alguém viu isso, alguém do mundo, alguém que nem sequer conhece. E aí eu falei pra ele assim: isso é Jesus. Olha só. É ele que faz isso. Então, para mim, servir a Deus é muito mais do que o que eu possa pregar com as minhas palavras, com a minha teoria, é a minha vida. A minha vida sendo a própria pregação, muitas vezes. E no louvor a mesma coisa, o ser levita, para mim, o que é ser levita? Não faz sentido eu ser uma levita, estar ali adorando e louvando a Deus, se a minha vida fora daquele púlpito, ela não é íntegra, ela não é verdadeira. Íntegra, mas é consistente com aquilo que eu prego lá em cima, com aquilo que eu louvo. Então a minha vida ela tem que ser de fato um sacrifício vivo, né, ao Senhor. E quando eu digo assim, eu sou levita, como eu posso servir melhor? Para mim é tão simples quanto isso. Tem alguém com fome? Eu sei que alguém está precisando de 10 euros. Eu não preciso jogar aos 4 ventos. Eu vou ali, olha, você está precisando, né, de uma cesta básica. Não se vê isso muito na Alemanha, mas um exemplo muito real e muito simples para mim pessoas chegam na Alemanha, não falam alemão e precisam de ajuda, porque desconhecem a língua, a cultura. Eu sou uma das primeiras a chegar, olha, o que você precisa? Você precisa de tradução? Você precisa que eu vá com você? Várias vezes, né? Se a pessoa for pagar para um profissional fazer isso, é custoso, né? Então isso para mim também é uma forma de servir a Deus enquanto levita. Eu estou ali louvando, né? Eu espero que as pessoas estejam sentindo também que a minha adoração ela é pura, ela é íntegra, ela é transparente, mas ao mesmo tempo que essa pessoa não só sinta, que ela veja da minha parte
praticamente, né? Ela consegue ver na prática aquilo que a teoria, muitas vezes, ela é utópica para muitas pessoas, né? Você está ali com uma teoria muito bonita do cristianismo, como eu posso fazer para amar o meu próximo como a mim mesmo? Só que a questão é, muitas pessoas, elas sabem esse versículo de cor, mas elas não praticam o amor a si próprio, muitas das vezes. E eu vejo muito isso, né? Infelizmente. Então eu comecei a fazer esse exercício diário comigo mesma. Eu preciso me amar, eu preciso afirmar a minha identidade em Cristo. E eu falo sempre assim, Deus como nosso Criador, digamos que Ele é o artista, né? Ele pintou a sua obra-prima. Como é que Deus, o que será que Deus pensa quando eu me inferiorizo, ou quando eu digo, ai, nossa, não, eu sou feia, eu não presto, eu não faço nada direito. Peraí, Deus me criou. E outra coisa, se Ele me criou, eu sou obra-prima, Ele assinou essa obra, certo? Se Ele assinou a obra, por que eu fico procurando validação alheia, rúbrica alheia? Para quê? Se eu já tenho eu já estou assinada por quem é importante ali, né? Por quem tem o papel principal. E quando eu entendi isso, a minha identidade em Cristo, eu entendi o que é servir. Eu entendi o que é amar ao próximo como a mim mesma. E quando eu entendi isso, que a minha identidade em Cristo, ela precisa ser reta, ela precisa ser compreendida de forma a que a luz de Cristo resplandeça através da minha vida. E é notório, eu posso falar para vocês que pessoas de fora que não têm nada a ver, que nunca ouviram falar do cristianismo, elas me procuram, querendo saber de onde vem. E eu falo assim, gente, é tão simples, né? Quando a gente sabe, eu falo também sempre isso para as mulheres, né, com as quais eu faço o curso, que eu sei exatamente o motivo pelo qual eu me levanto todas as manhãs. E quando a gente sabe isso, nada pode abalar a nossa estrutura. Quer emocional, quer espiritual, quer física, porque já afetou muito também, eu contei para vocês, a questão psicossomática. Uhum. E é muito real isso. Então, assim, o meu servir é com toda a minha vida, com tudo que eu faço. É bíblico, né? Que tudo quanto nós fizermos, que nós façamos em amor. Então, eu procuro realmente colocar isso em prática. Não falar, mas fazer isso. E é notório, porque as pessoas, elas é raro elas conseguirem enxergar isso no mundo de hoje, né? Sobretudo. Então, é o meu testemunho. Essa minha mentora, que é a irmã do pastor, é Cornélia Foz, o nome dela. Uma vez nós estávamos indo para um culto, ela ia pregar e eu ia traduzir. E ela perguntou assim para mim, Kay, você sabe o que é um homem rico? E eu pensei assim, existem várias formas, né, de se analisar a riqueza de alguém. E ela disse assim, olha, para mim um homem rico é aquele que você tira tudo dele e ele continua rico. Ele não tem nada, mas ele é rico. E fez todo sentido para mim naquele momento. Porque a nossa riqueza, pelo menos assim na minha concepção, quando você tem a tua identidade muito bem, muito clara na tua cabeça, quem você é em Cristo, o valor que você tem, você passa por todas as coisas de forma mais leve. E atenção, não é que nós não passaremos por coisas, até porque é bíblico, né? No mundo tereis aflições e nós temos muitas aflições. A questão é como nós lidamos com isso. Qual é a nossa postura, qual é o nosso posicionamento? E quando eu decidi afirmar essa minha identidade em Cristo, eu mudei, mas tudo à minha volta mudou. A forma como as pessoas me olhavam, eu sempre buscava muita validação de todas as pessoas, não só tipo dos meus pais, né? Eu sempre queria fazer tudo para agradar, tudo para que eles me vissem, e para pessoas de fora também, na igreja também, até que eu entendi assim, não, eu tenho que a minha vida ela é um sacrifício vivo a Deus, e eu tenho que fazer tudo para agradar a Deus. Amém. Então, quando nós passamos a entender isso, eu acho que dificilmente a tua estrutura ela vai ser abalada de forma que você caia novamente no fundo do poço. Claro, você pode dar uma balançada, o que é normal. Alicerce, né? Exatamente.
Keke, muito obrigado pela conversa. Eu que agradeço. Foi um prazerzaço a gente aprender um pouquinho sobre essa cultura. A gente teria papo aqui para muitas outras oportunidades. Certeza. Então, quando você volta para o Brasil? É logo? O plano é voltar daqui a 1 ano. 1 ano? Eu espero conseguir. Então a gente vai estar lá no programa, a gente está indo para o programa 26, 27, né? Lá no 800. 800. Porque a vocação vai embora, né? É isso aí. A vocação tá a todo vapor. Mas, Keisli, obrigado, tá? Que Deus continue abençoando vocês lá. Que o ministério continue sendo relevante para aquele povo. E que as vidas possam ser sempre abençoadas. E a gente também quer agradecer a você que esteve conosco até agora aqui no Vocação Podcast, esse que é papos assim que a gente quer ter toda semana. A gente quer trazer conversas relevantes, conversas impactantes, para a gente aprender novas culturas, para a gente aprender sobre novos povos. E a gente, para isso, pede que você se inscreva no nosso canal. Você ativando o sininho, toda vez que a gente lançar algo novo, você vai receber isso com exclusividade. Curta o canal do Vocação Podcast, porque a gente solta também no canal da Igreja Manancial às 20 horas, mas lá você acaba tendo um delay, você não vai pegar fresquinho o papo, né? Então segue aí no Vocação Podcast, @Vocação Podcast no YouTube, que você vai ter acesso exclusivo aí do nosso material. E também as outras redes sociais nossas, Instagram, a gente vai estar sempre postando conteúdos novos, cortes, publicidades. E também o nosso telefone no WhatsApp. Você que quiser entrar em contato conosco, você pode falar com a gente no DDD 18 99737 9063. Você que assistiu nossa entrevista aqui e pegou o que a Keisli falou a respeito do livro que ela está escrevendo, que está traduzindo para o português, relacionado às mulheres empoderadas, entre em contato com a gente que a gente faz esse meio de campo com ela para a gente poder divulgar esse material aí. E também agradecer o Secate Estofado, Secate que está mais uma vez com a gente aí, que está nos abençoando. O Secate que é o profissional indicado para fazer qualquer tipo de material de espuma, de tecidos, de sofás, de cabeceiras de cama, de poltronas. O que você precisar de material relacionado à espuma, o Secate é a pessoa indicada. Você pode falar com ele no DDD 18 981 34 86 49. Atende aqui a região de Araçatuba, atende todo o estado de São Paulo, atende até na Alemanha, se for preciso. Gente, a gente quer agradecer você que esteve com a gente aí até agora. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês. Keke, um bom retorno para você lá para a Alemanha. Amém. Deus abençoe. Amém. E continue acompanhando a gente aí. Quando você estiver aqui em Araçatuba, avisa a gente que a gente faz uma nova rodada de conversas. Obrigado, pessoal. Deus abençoe. Um abraço a todos.